recomeçar. Podes. Força, Marcelo. Obrigada. Bom dia a todas. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade, né, para Camila. E eu sou muito fã do projeto Mulheres à Obra e que só vem crescendo. Eu estou na Tim Mal desde 2020. Eu cheguei aqui em Portugal em fevereiro de 2019. Eu vivo em Santo Tirso e se não fosse, né, a pandemia e a tecnologia, ia ser um pouquinho mais complicado para eu participar das Mulheres à Obra, mas eu acredito também que o que tem que acontecer acaba acontecendo. Mas eu devo muito a esse grupo, gosto muito de colaborar com o grupo, porque eu vejo mesmo impacto na minha vida, na vida de muitas empreendedoras. E lógico, das nossas famílias, né, e na realização de sonhos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. E como uma pessoa de mente criativa, que adora dar ideia, adora tá com a mão na massa, esse tipo de liderança, né, mais colaborativa que a Camila falou, faz muito sentido para mim, né? E eu já vi muitas ideias minhas e de colegas implementadas aqui nas Mulheres à Obra, então quem está interessado em participar, aceitem aí o convite da querida Wanda. Hoje é uma reunião super especial com uma nova equipe de gestão. E a Camila falou muito em liderança ontem, né, no aniversário da Timal, como ela disse aqui, que todas somos convidadas, né, a assumir ali a liderança. Então, a gente sai também da zona de conforto, aprende muitas hard skills e soft skills, é muito interessante. E aqui, no âmbito das soft skills, né, eu gosto muito de falar sobre etimologia das palavras, né, para a gente entender, porque a gente acaba pegando muitos termos, né, do inglês. Então, é sobre gestão do tempo e configurações, né, de prioridades aqui no âmbito do FEMIAS, né? E é bem interessante falar sobre isso. O que são soft skills, né? Eu também sou professora de inglês, sou bibliotecária de formação e gosto muito, né, de trabalhar com projetos, ideias, conhecimento. E sou mentora, criei o método Zen Empreendedorismo, onde a gente justamente tem ali essa premissa de trabalhar com menos esforço e mais resultado. Por quê? Né? Soft é fofinho, né? Soft. Se você for contrapor com hard, né? Que são os hard skills. Então, hard skills são aquelas técnicas que a gente aprende, tipo, como mexer no chat GPT, né? Como fazer um criativo no Canva, coisas que você tem um treinamento, tem aquela habilidade, né? O seu saber, a sua formação mais concreta. E o soft skill, que muitas vezes só mesmo conhecendo, experimentando ali as pessoas que a gente vai ter essa noção, tem a ver com a nossa trajetória de pegar uma linha do tempo, desde quando a gente nasceu até hoje em dia. Porque não é necessariamente num curso, num treinamento, ok, tem muitos treinamentos de autoconhecimento. Eu acabei de fazer a formação em PNL, né, programação neurolinguística com a Raquel Pelicano, que eu conheci no âmbito da Tim Mal. E realmente a gente pode reprogramar essas habilidades internas e o nosso sistema de como a gente enxerga o mundo, né, as coisas que a gente acredita e tomar decisão. Então, soft skill nada mais é do que isso, né? São as coisas, são seus recursos internos, mas que só vão funcionar se você tomar uma decisão e colocar em ação. Então, vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre gestão do tempo e configuração de prioridades como uma das soft skills aqui do nosso bootcamp, né? Então, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, né? Diz o filósofo Sócrates.
E para mim essa frase bate como uma luva, porque é curioso ouvir falar de gestão do tempo, porque desde pequena minha mãe falava assim para mim: minha filha, você parece o coelhinho de Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado, sempre correndo, sempre fazendo N coisas, organizava clubinho, festa na rua, né? Comecei nos escoteiros, então tava sempre assim. E ela falava, vai se arrumar para ir para a escola. Eu não, aí eu tava, sei lá, fazendo um desenho, fazendo alguma outra coisa. E somente estudando, né, sobre a gestão do tempo, eu tenho uma mente criativa, eu tenho uma alma inquieta, então eu estudo muito sobre isso, mas na verdade não significa que eu seja uma expert no assunto e que eu não precise fazer ajustes na minha rotina. Né? Muitas vezes a gente é levado a estudar e a preparar uma aula de algo que a gente precisa ouvir, aprender e implementar na nossa vida, e a gente também pode colocar a nossa experiência, né, como partilha mesmo. Então, não sou a dona da verdade, não prometo fórmula mágica. Se fosse uma receita de bolo, de um pão de queijo, eu poderia dar para vocês. Mas da gestão do tempo, gente, é assim, tem que ter ali um processo, tem que separar um tempinho para você avaliar o que é importante na sua vida. E eu trouxe aqui alguns métodos práticos para a gente experimentar. Então, eu vou convidar vocês primeiro para um check-in emocional e vamos falar sobre tempo e prioridades, refletindo e com partilhas, e vamos levar, né, essa conversa para produtividade consciente e estratégias de produtividade sustentável. E por que esse papo é importante, essa conversa é importante? A tecnologia e o excesso de informação, né, e essa economia da atenção, especialmente pelas redes sociais, nos leva muito ao esgotamento, né? E a gente trabalha mais do que seria pretendido, esperado, né? Como é dito num livro que quem não leu recomendo, que é A Sociedade do Cansaço, né? Que prova que o estilo de vida, esse estímulo que recebemos o tempo inteiro, é só mais uma série, é só mais um vídeo, é só mais um curso, e os coaches, né, que dizem, trabalha enquanto eles dormem, acorda às 5, corre, lê não sei quantas páginas, bebe não sei quanto litro de água. Se for fazer tudo para ter uma vida assim perfeita, a gente ia precisar no mínimo de umas 72 horas. Então é assim, existe agora essa síndrome que todo mundo fala e alguns marqueteiros malévolos usam isso. Eu trabalho também como social media, né, dentro da minha marca, a Bíblia 10, e é isso, é o FOMO, Fear of Missing Out. A gente tem medo de perder alguma coisa. Então, primeiro é entender que a gente vai perder, sabe? Você não vai ler todos os livros, você não vai a todos os concertos, você não vai a todas as peças de teatro, todas as exposições. Teve uma época que, quando eu cheguei aqui em Santo Tirso, eu ficava olhando os eventos do Facebook. E eu tenho um filho, né? O Miguel fez 15 anos, ele chegou aqui com 8. E a decisão era estar com ele, ter um tempo de presença. E aí eu decidi abrir a minha empresa, trabalhar para mim. Que aí eu falei, gente, eu não vou ter um chefe, né? Só que agora eu tenho vários chefes, porque são os meus clientes, e entro em vários projetos. E a vida, ela acontece. Ontem o Miguel chegou, ele queria conversar comigo sobre uma questão. E se a gente não abre espaço na agenda para viver e aceitar essas demandas, uma amiga que precisa de uma conversa, ou você lidar com uma angústia, fica tudo muito corrido demais, e a gente vai tendo essa sensação de que o tempo escorre pelos dedos, o Cronos, o Deus Cronos, que nos devora, né? Nós somos os filhos do tempo. E o convite aqui é que a gente deixe o Cronos lá quietinho e a gente viva com outro Deus, que é o Cairo, que é, na realidade, o tempo do que realmente importa, daquilo que toca a nossa alma. Então, eu vou pedir para que vocês, nesse momento, parem de olhar o WhatsApp, tirem notificações e tentem se concentrar nesses minutos aqui, e em cada, né, palestra que vier, porque essa ideia de multitarefa e de que a gente dá conta de tudo é mentira. A gente sobrecarrega o nosso cérebro, né? Então, quando a gente tem o tempo de presença,
e foca numa coisa só, a gente vai ter muito menos a sensação de esgotamento, depressão e ataque de pânico. Porque é isso que é essa sociedade do cansaço, onde é feio você dizer que não vai fazer nada, ou descansar, ou dormir. A gente precisa se sentir produtivo o tempo inteiro. E quem abre um negócio, então, que aí entende que tem que montar o projeto, submeter, enfim, atender o cliente, fazer o trabalho, fazer a mídia social, um monte de coisa, falar com a contabilista, né? Você, quando é equipe, se você não trabalhar muito bem as prioridades e o tempo para te levar a algo maior, né? Com certeza você vai experimentar esgotamento. Eu já tive lá e vou falar com essa minha experiência. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem as pernas no chão, sentem-se na cadeira direitinho. Fechem os olhos, se sentirem confortáveis e façam um check-in emocional. Com uma respiração um pouquinho mais consciente, né? Vamos lá, inspira, contando até mais ou menos 4, prende, contando até mais ou menos 4 e solte. Façam isso umas 5 vezes. E vão percebendo se há algum desconforto no teu corpo, alguma parte do corpo que precise de atenção, alguma preocupação. Entenda que essa preocupação, você vai cuidar dela depois, porque agora você vai estar aqui e vai dar tudo certo. Que barulhos você ouve além da minha voz? A temperatura do seu corpo. Tenta perceber um estado, uma emoção que te visita nesse momento, sem julgamento. Faz mais umas 2 respirações profundas e coloca uma intenção para esse momento. O que você precisa aprender ou conciliar ou praticar em relação à sua gestão do tempo? Coloque essa intenção. E quando estiver pronta, pode abrir os olhos. E se sentir confortável, pode colocar no chat a emoção que te visitou ou a intenção para esse momento. Isso é um exercício simples, né? Ele é de mindfulness e a meditação é uma ferramenta de bolsa e é gratuita. E você pode sempre usar para acalmar o seu estado mental, né? Porque aí é fisiológico, o que seu corpo sente vai mandar recados para a mente e a mente vai mandar recados para todo o seu sistema fisiológico, né? Todo o seu sistema hormonal. E só de parar um pouquinho e focar, né, numa atividade que você esteja fazendo naquele momento, você já vai sentir menos ansiedade. E é assim que a gente vai levar hoje aqui esse momento, com muita calma e presença. Deixa eu ver se temos coisas aqui no chat. Ok, ainda não. Ah, é isso, minha querida, plena presença. Isso, se tiras um dia para ti para não fazer nada, até me sinto culpada. Ó, curiosa e animada, reprogramar as minhas tarefas na minha agenda diária do próximo mês. Dor de cabeça excessiva, quantidade de tarefas entre sempre andar e cansaço. Tranquilidade, calma, uma coisa de cada vez, entusiasmo. Muito bom. A gente não faz, muitas vezes, check-in emocional, como a gente se sente. A gente está sempre na roda do rato e recebendo informação, conteúdo, demandas, mensagens, e é importante fazer essas pausas, né, ao longo do dia. Existe um cantor que é considerado poeta, né, o Cazuza, e ele tem uma música que foi também de novela, O Tempo Não Para, né? O Tempo Não Para, que a Gal Costa gravou. E é isso, a gente não vai controlar o tempo. Mas é bem interessante como o tempo, muitas vezes, né, dá aquela sensação até de raiva, parece que não dá tempo para chegar a tudo que a gente quer.
Mas aí, se a gente pensa assim, nas metas de ano novo, quem aqui fez alguma resolução de ano novo? Então, coloquem aí. E é assim, quando a gente tem esse sonho grande, né, essa meta grande, se a gente não transforma essa meta em ações que a gente precisa tomar, com certeza, quando chegar o fim do ano, a gente não vai ter cumprido aquela meta. E eu tenho adiado, por exemplo, a meta de autocuidado, de emagrecer. Eu sei como chegar a um peso saudável. E para mim isso é uma meta para Marcele, que eu quero ser com 60, 70 anos, que eu quero ser uma velhinha que corre atrás dos netos e brinca e apanha coisas no chão. E se eu não começar na Marcele de agora, no tempo de agora, escolher ações para fazer isso já, eu com certeza quando chegar lá com 60, 70, se eu chegar, eu faço 50 em outubro, não vai dar, né? Então, o tempo é um pouco isso. O que eu tenho que resolver agora, que são as emergências, o que eu quero para daqui a muitos anos, que eu vou abrir espaço para investir, seja em mentoria com a Wanda, seja, enfim, nas coisas que eu vou comer, seja fazendo exercício, dificilmente eu vou ser, né, essa pessoa que eu quero no futuro. Pode ser fazer um MBA, pode ser, enfim, ter um mega negócio, pode ser o sonho que você quiser. Mas a gente tem na roda da vida, né? Não só trabalho, a gente não é o nosso trabalho. Então a gente tem que ver o que a gente quer na nossa vida em termos de relacionamento, relação com os filhos, quem tem, saúde, né? Bem-estar, realização, uma série de coisas ali. E assim, o que não está na agenda não existe. Outra coisa que eu venho procrastinando, e eu me dei conta é, no início logo do ano, né? É tirar a carta de motorista, porque eu tô tendo dificuldades aqui em Portugal. Agora nem tanto, já estou aqui há 6 anos, com o português mesmo. Na hora de fazer a prova, tem as ratoeiras lá. E, enfim, eu preciso dedicar tempo para isso. Só que como eu tenho uma mente criativa e adoro fazer projetos com outras pessoas, eu recebi tanto convite que quando eu vi eu estava envolvida num monte de projeto. E nem que eu quisesse ia sobrar tempo para eu estudar e treinar os exames de código. Então, eu tive que falar, bom, até abril, ok, eu vou ficar nos projetos, depois não. Até o final do ano, minha meta vai ser realizar essa meta que eu quero. Faz sentido para vocês? Então, gostaria que vocês olhassem sua agenda e me respondessem com sim ou não, se a sua grande meta para esse ano de 2025 tem tido lugar na sua agenda. Você está fazendo coisas, abrindo espaço na sua agenda. Porque se eu não escrever lá, estudar para o exame de código, se eu não bloquear minha agenda, caminhar de manhã com o Brown, meu cachorro caramelo, né? Dificilmente eu vou chegar na meta que eu quero. E se não está na agenda, meus amores, simplesmente não existe. Porque o tempo, ele é abstrato. E é muito difícil para nós mulheres lidarmos com essa abstração. Até porque o tempo é luxo na nossa sociedade. E o tempo da mulher é muito mais luxuoso. Porque quando a gente fala de privilégios, quando a gente fala, né, de divisão de classes e tarefas e até de gênero, nós mulheres temos muito mais tarefas num dia, normalmente, do que os homens, né? Porque a nossa sociedade, ela é assim ainda. Então, a gente precisa ter muita clareza do que a gente quer e aprender a fazer o mínimo viável diário. Porque o tempo de quem está defendendo uma tese de doutoramento, de quem está criando um filho, de quem está se mudando de país ou de casa, é diferente. Então, a gente também precisa tentar entender qual é o nosso momento, né? Os projetos que eu participei, que foi o Vozes do Empreendedorismo, estava na gestão da equipa da Timmal no marketing, fazendo vários projetos interessantes. Então, aquilo foi importante para mim também. Eu quis fazer, né? Só que agora eu vou abrir espaço, eu entreguei, né, essas demandas e agora eu vou abrir espaço para as coisas que eu me prometi ano passado que eu quero fazer nesse ano, tá bom? Então, lembra aí, ó, criar tempo porque é importante para mim e torne-se a tua prioridade, tá bom?
Quais são os ladrões do tempo e os amigos da procrastinação? A maioria dos estudos que eu vejo, né, sobre gestão do tempo é sempre assim: falta foco, falta clareza, falta não sei o que lá. Mas, na verdade, em tempos de TDAH, enfim, autismo, várias questões de saúde mental também, por conta dessa aceleração, dessas cobranças e até da alimentação, né, que a gente vem vivendo, muitas vezes tem a maneira pessoal de como cada um lida com o próprio tempo. Então, assim, se eu não separo o tempo para eu pensar no que é importante para mim e no que eu preciso fazer, porque não tem jeito, às vezes acontece. Meu marido precisou operar a perna, meu sogro ficou sem andar, mora com a gente. Às vezes a vida ela traz algumas coisas que vão te exigir tempo, né? E às vezes você quer fazer uma viagem, uma volta ao mundo, enfim. Então você tem que ter clareza dos desejos e clareza do momento e de quanto tempo você leva para fazer tarefas. E quem é criativo e quem é autônomo, trabalha, né, por conta própria, tem por hábito procrastinar e tem por hábito fazer as coisas que mais gosta primeiro. Então, adia, quem aí faz isso? E deixa pra fazer as coisas chatas, o que não gosta. A gente que não gosta. Ah, Camila, todo mundo, né? A gente criativa é assim. Ai, vou fazer isso aqui primeiro. Porque você tá num lugar gostosinho, né? No ponto doce. Aí depois fica, caraca, não fiz aquilo, meu Deus do céu. Então a gente tem que se treinar e se dar uma recompensa para fazer a coisa chata primeiro, porque a gente já vai ter uma gestão de tempo melhor, né? Isso tem a ver com autossabotagem, tem a ver com medos e crenças, tem a ver com perfeccionismo, tem a ver com uma série de coisas, ou até da maneira. Por exemplo, quando eu estou entregando um trabalho novo, eu fico nervosa, porque eu fico assim, cara, e se a pessoa não gostar? E eu tenho dificuldade de lidar com essa crítica, porque eu sou uma criativa meio artista, né? E aí eu demoro para entregar aquilo, porque eu tô com medo de enfrentar esse embate. Às vezes sabe, é uma coisa tão subjetiva. Eu só descobri isso no curso de PNL, eu não tinha muita noção sobre isso. Por isso que autoconhecimento tem tudo a ver com gestão do tempo. E aí você vai criando estratégias para você não se colocar nessa situação, porque isso vai te gerar o quê? Ansiedade. E faz uns combinados, vou fazer essa tarefa chata e uma legal, uma chata e uma legal. Faz um sanduíche no seu dia. E, claro, né, gente, mídia social, enquanto a gente fica scrollando ou vendo vídeos no YouTube, porque a gente assim, ah, mas eu tô estudando, é sobre o chat GPT que eu vou implementar para o cliente, ok. Mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto e não é exatamente aquilo que eu precisava fazer naquele momento. Eu preciso abrir minha agenda um momento para estudar aquilo que eu preciso também implementar no meu trabalho e que eu gosto de fazer mais, né? WhatsApp, Telegram, e-mail, né? Todos esses messengers. Se você já acorda olhando para o seu telemóvel e respondendo, o seu cérebro já vai ficar num looping e você vai ter muita dificuldade de voltar ali para sua tarefa, porque as pessoas vão te demandando coisas. Quem nunca? Outro, assim, eu acordo, minha irmã fala: Irmã, a Júlia tá doente. Pode ficar com ela? Se não puder, tudo bem. Só que não tem mais ninguém para ficar com a minha sobrinha. Então eu falo: Tá bom, Júlia, vem para cá. E aí eu fico: caraca, o que eu ia fazer? Agora eu trabalho no sótão. Eu tenho já um colchãozinho ali que eu fiz meio sofá, livro, um monte de coisa, e quando algum sobrinho precisa vir para cá, pronto, já fica ali. E é isso, né? Então as coisas vão acontecendo e vão te exigir ações, né? Série, coisa de maratona série, às vezes a gente fica, ah, mas eu mereço. Aí começa a ver a série 10 horas da noite, aí quando vai ver 1 hora da manhã, aí no outro dia vai estar esgotada. E essas interrupções, né, que vem muito por essas mensagens ou alguém chega na sua casa. Então, esses são os ladrões do tempo. Coloca aí no chat qual é o teu pior ladrão do tempo, assim, que você tem noção hoje e que você precisa estar atento. E ao invés de consumir muito conteúdo, é legal você produzir conteúdo. Ou dar uma caminhada, ou fazer uma hortinha, fazer alguma coisa que vai descansar sua mente e seu corpo.
Quem chuta aí ou define qual a diferença entre estar ocupada e estar com uma mente produtiva, né? Lembrando ali o Sócrates. Uma mente, né, uma vida ocupada demais não significa que é uma vida produtiva, né? Por que será isso? A gente pode estar ocupado o dia inteiro e não ser produtivo, né? Deixa eu ver aqui. Luísa Fragoso colocou: temos que nos lembrar que somos humanas e a necessidade de saber parar e respirar fundo. Ana Luísa, as pausas são essenciais, daqui a nada fazemos outra. Isso também ajuda na clareza do que é prioritário e até em soluções criativas, totalmente. Sim, sempre que tiro uma pausa, tudo que achava no meio da correria que era o que precisava fazer acaba por tornar-se irrelevante. Olha que interessante, porque não faz sentido. E a Ana respondeu para ela: isso mesmo, às vezes a coisa mais produtiva que podemos fazer é mesmo parar e descansar, né, gente? E dormir às vezes. Sem dúvida, o que faz o universo me fazer refletir sobre isso. Num dia de correria, dei uma valente queda. Opa, temos que marcar um a um para falar disso. Tranquilidade, calma, coisa de cada vez, entusiasmo. As resoluções de ano novo são quase um meme. Todos fazem, né? Mas muitos poucos cumprem. Eu fiz expandir e esse ano vou fazer parte da equipe de gestão da Sunset, Suzana. Isso mesmo. Ela começa no marketing, né? Começou no marketing. Olá, sou a Rita Gonçalves, a enfermeira do despertar. O sintoma é mais do que físico e, portanto, ali o lado científico, holístico para desconstruir o sintoma, ok? Fiz algumas que estou a conseguir cumprir. Boa. Pessoal, vamos compartilhar nossas contas de Instagram e LinkedIn. Olha, já tá rolando networking aqui. Beleza. Então, gente, é isso mesmo. Estamos aqui também para nos conectarmos, tá? E o que que é uma vida ocupada, que é diferente de uma vida produtiva, né? Quando você está ocupada, não significa que você está fazendo as coisas que vão te levar a realizar uma meta grande. Você pode estar só ocupada, só respondendo mensagem ou só criando alguma coisa que não era para você criar naquele momento. Para os criativos de plantão, escreve num bloquinho e marca, abre um horário para fazer aquilo, né? Então, é ter essa conexão com o que você vai realizar, né? Então, a ocupada, ela faz o que aparece primeiro. Quem chegou na fila falou com você primeiro, ou a situação que aconteceu primeiro é o que você vai resolver, né? E a produtiva tem clareza do que precisa ser feito naquele dia, naquele momento. A ocupada tem as distrações o tempo todo. A produtiva tem mais foco, porque ela tem estratégia, que eu vou mostrar aqui e a gente vai usar. A ocupada, ela é multitarefeira, só que ela fica sobrecarregada, esgotada e cansada, né? Ela perde o fôlego. E a produtiva, ela faz uma coisa por vez com atenção. A pessoa muito ocupada, em geral, não termina as tarefas. E a pessoa produtiva, em geral, conclui as tarefas. Faz sentido para vocês isso? Então, assim, a gente tem pouco tempo, né? Eu separei 3 ou 4 ferramentas. Tem um caderno de exercício, mas vocês podem fazer um quadrante, fazer uma cruz, ou fazer 4 retângulos, o que vocês quiserem, tá? Então, essa matriz, né, do Eisenhower, ajuda a gente a entender, separar o que é urgente do que é importante, tá? Urgente é aquilo que você tem que fazer. Estourou o cano da sua casa. Chegou o prazo de preparar a apresentação, vai ter que fechar a apresentação, que é uma coisa difícil também para oradores, porque você fica com aquilo na sua cabeça, marinando, aí aparece, né, no chuveiro ou dirigindo, aí você entra lá, coloca uma coisa, mas você fica naquela, será que tá pronto? Eu podia colocar mais alguma coisa? Qual a atividade que eu coloco, né? Todo o processo criativo, né, gente? Escrever um livro, fazer uma apresentação, enfim. Então, a gente vai separar na nossa agenda, tá? Fazer esse exercício. Hoje, peguem, por favor, e façam uma lista das principais tarefas de vocês hoje, além de estar aqui de corpo, alma e presença no bootcamp, né? Então, o que que tem para hoje aí? Peguem o seu to-do, sua lista, façam uma listona
E vocês vão separar essas tarefas entre fazer, você tem que fazer mesmo, agendar. Normalmente, a gente agenda as coisas importantes. O fazer normalmente são as coisas urgentes, as coisas que estão até às vezes atrasadas ou que surgiu os imprevistos. E a gente agenda aquilo que tem a ver com a meta, com a metona, com o sonho, né? Com a sua virada de ano novo, a sua resolução, ou com uma coisa que você quer fazer para dar um passo, levar a sua empresa para outro nível, né? Então você tem que criar o espaço para isso. E o que você pode delegar? Aí muita gente vai falar assim, mas eu não tenho ninguém para delegar, eu trabalho sozinha, né? Mas eu vivo sozinha, não tenho com quem delegar. Se eu não colocar comida pro meu gato, sei lá, né? Mas, gente, sempre dá para delegar. Ou espera, aquilo espera, sabe? Tem um mínimo viável diário que você tem que fazer, de acordo com a sua energia e com a sua prioridade. E o que você vai excluir? Não precisa, né, fazer naquele momento. Então, essa matriz, ela é muito útil, pode fazer sentido para você ou não, por isso que eu trouxe aqui outras ferramentas, e você pode fazer um combinado. Eu, desde pequena, assim, gostava de ter aquele mural de cortiça com a lista da semana. E eu sempre ocupava todos os meus horários, os blocos de tempo. Eu sempre tive 3 empregos, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 21 anos e a minha irmã tinha 11. Então, eu fiquei cuidando da minha irmã, né? Virei mãe. E aí, eu queria ter trabalhos que eu pudesse ter flexibilidade de tempo, essa era a minha prioridade, para estar com a Fernanda. Só que por causa disso, eu dava aula de inglês, trabalhava em pesquisas na universidade e ainda fazia, sei lá, miçanga para vender, fazia um monte de coisa. Então, quando eu olhava a minha agenda, uma vez minha amiga chegou lá em casa, ela fazia sociologia, ela falou: "Que isso? Você não tem tempo livre, ócio?" Eu não sei, isso é uma coisa que eu precisei construir na minha vida, deixar blocos de tempo sem nada, até porque as urgências existem. Então, vamos lá. Alguém quer partilhar aí o quê? Uma coisa, pelo menos, que você tem que fazer hoje, vai fazer. Uma coisa que você pode agendar para dar espaço para começar a concretizar aquele sonho. Seja ter seu podcast, seu canal do YouTube, escrever um livro, enfim. O que você vai delegar, pedir para alguém fazer para você? E o que você vai excluir da sua lista? Tá? É bom ter esse compromisso. Quem quiser pode tirar um print dessa tela. Essa é a matriz, né, de Eisenhower e criar esse hábito, né, de olhar a sua listinha de coisas a fazer da semana, do dia seguinte e já organizar. Isso aqui eu preciso mesmo fazer. Isso aqui eu vou agendar, mas eu vou criar um espaço porque é importante, senão nunca vai acontecer. Isso aqui eu posso delegar. E o delegar, às vezes, é comprar o robô, né, que limpa a casa, enfim. Aqui é bom, na Europa, que todo mundo quase tem a máquina de lavar louça, né? Enfim, coisas que você pode fazer, automatizar, né, para ficar mais fácil para você. O ChatGPT tem ajudado bastante em várias tarefas. E o que você vai excluir, porque não é o caso agora. Se não se sentirem confortáveis para partilhar, tudo bem, mas é uma matriz que, com certeza, se vocês experimentarem, vocês vão sentir diferença na lista de tarefas, porque vocês vão começar pelo que tem importância, né? Ó, já tem aqui conteúdo de valor, finalizar o curso, já colocou na agenda. Colocar o pé na grama por 10 minutos, aí, Elisa, olhar pela janela e respirar 1 minuto. Funciona. Tem que botar na agenda, senão a gente não faz. Tem que marcar a hora da pausa. Finalizar o curso, conteúdo de valor, fazer criativos para as publicidades e terminar as coisas da contabilidade. Wanda colocou, super importante. Criar ou ensaiar uma rotina. Marca na agenda e depois comenta lá no grupo com a gente, tá?
Outra técnica, gente, muito utilizada, é assim, tem aplicativos, né, pra caramba também na Google Store, Apple Store. O Miguel, meu filho, descobriu com um amigo como organizar a rotina dele de estudo e cumprir tarefas. E a própria aplicação liberava uns vouchers. Ele criava uns vouchers, tipo, ver uma série no Netflix. Então ele ficava motivado. Aí ele começou a acordar mais cedo, fazer flexão, meditação, prepara o próprio pequeno almoço, tomar banho de manhã. E foi muito legal nessa troca nessa partilha com o amigo dele da escola, né? Então, descubram o seu método. Um outro método que eu trouxe aqui é um princípio de Pareto, que é usado também nas redes sociais, né? 80% do seu conteúdo deve gerar valor, infotenimento, conexão, e 20% deve ser a sua panfletagem virtual. Depois vocês vejam lá como é que tá isso, para ter resultado no orgânico. Mas em termos de produtividade, o princípio do Pareto tem mexido comigo, gente, é minha meta agora, porque eu sou a hard working, eu sou a workaholic, eu quero ficar fazendo, eu gosto de ficar fazendo as coisas. E o resultado, às vezes, não é do tamanho que eu quero. Então eu vi que eu tô fazendo as escolhas erradas. Agora eu tô nessa vibe aqui do princípio de Pareto. Tem que ser 20% de esforço que gere 80% do resultado. Então vamos supor, vocês têm que falar com a contabilista, quem mais que ela colocou? Preparar os criativos, terminar um curso, né? Vamos supor, assim, fazer uma apresentação que tem que entregar, né? Enfim. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e dar uma nota, né? De 1 a 10 para aquela tarefa. E depois dar uma nota de 1 a 10 para o esforço. Isso também vai trazer clareza do esforço que você quer fazer. Muitas vezes as pessoas acham que criar um conteúdo perfeito, com um cenário perfeito, uma sequência de posts vai vender. Mas se você ainda não é autoridade, não tem uma audiência que compra de você, você vai fazer um esforço que não vai vender. Mas vale estar num grupo de networking, marcar 1 a 1 com as pessoas, ligar para as pessoas. Isso é o slow marketing. Isso é você colocar o seu esforço, a sua energia naquilo que vai trazer resultado para você, tá? Assim, eu brinco, né, gente? Não me diminuindo, mas eu sou de humanas, mas eu sou meio ruim de conta. Mas seria assim: vamos colocar, no caso da Madeline, fazer os criativos. Madeline, coloca aí no chat qual é a taxa de esforço que você vai fazer para fazer isso, fazer os criativos. E qual é, de 1 a 10, os resultados, tá? O que mais que a gente tem ali no chat? E é lógico, gente, quando a gente está começando um negócio, a gente não sabe direito o esforço que a gente vai fazer, o resultado que vai dar. Às vezes é tudo muito intuitivo e tem que experimentar. Então é se abraçar, acolher, aprender com os erros e não repetir. A gente aprende, né, no processo. Então ela colocou que o esforço para ela tem nota 4, né, 40%, e o resultado mais 50, é isso? Nota 5? Tá. E a outra coisa que você colocou foi o quê? Terminar o curso? Na Luísa da agenda de papel. Claro, cada um tem que escolher. O Google salvou minha vida, Google Calendar, porque os blocos me avisam logo, ó, você marcou já coisa aqui, para de maluquice, já não dá, entendeu? Já dá um conflito, pronto, já me organiza. E eu era assim, gente, marcava 3 festas, né, sabe? Confirmava, vem no meu aniversário, aham, vem no meu churrasco, aham. Aí o Rodrigo falou, Marcelo, você marcou 3 festas na mesma hora, você confirmou, como é que a gente vai fazer? Eu não, a gente vai em uma, passa em outra e passa em outra. Ele, não aguento. E a gente fazia muito tempo isso, hoje eu já... É muito difícil pra mim, gente, ter essa clareza. Se não tiver na agenda, eu me perco mesmo, né? Então, eu vou pedir a app do Filhote, coloco lá pra vocês, tá bom? Eu comecei a aprender sobre produtividade com a Sandra Félix, quando eu cheguei aqui, foi minha primeira mentora. Então, delegar o almoço. Isso é bom, né, gente? Boa.
Deixa eu ver aqui. Então, sei lá, vamos colocar fazer os criativos nota 4, resultado 5. Mas os criativos são para divulgar alguma coisa, né? Vamos colocar que você vai fazer uma lista de possíveis clientes, quem já comprou de você, e ligar para essas pessoas para divulgar um evento, uma novidade. Deu resultado 8 no dela, né? Na verdade, você tem que dividir o 5 pelo 4, fazer essa conta aí. 5 dividido por 4. Às vezes vai dar negativo, vai dar 0 ponto alguma coisa. Ligar para as pessoas, você consegue fazer, sei lá, em 10 minutos, né? Qual a taxa de esforço para ligar para as pessoas? Vamos colocar 2. Claro, morrer de vergonha e não gostar de ligar não conta como esforço, tá? Conta o esforço mesmo de pegar e fazer a coisa, tá? Ligar para as pessoas 2. E o resultado pode ser até, sei lá, 8, né? As pessoas, que legal, vai ter esse evento. E fazer os criativos, terminar o curso, tá? Terminar o curso, a taxa de esforço, qual seria? Vamos colocar, sei lá, 6. E o resultado, porque vai concluir, de repente aquilo tem um prazo, vamos colocar 7, tá? Então, assim, se dividir 4 por 5, 2 por 8 e 6 por 7, o que que a gente vai ter? Vou pegar aqui a calculadora, tá? E aí você organiza por prioridade, né, as suas tarefas. Então, a taxa de esforço, estou fazendo aqui muito rápido, tá? De fazer os criativos deu 0,8. O ligar para as pessoas deu 4 de resultado, né, que é 8 dividido por 2. E o terminar o curso deu 7 dividido por 6. Deu 1,16. Então, nesse caso, o que daria mais resultado para a pessoa que teria essas tarefas, fazer os criativos, ligar para as pessoas para vender e terminar o curso, seria o que daria mais resultado é ligar para as pessoas, que deu 4, né, no resultado ali. E depois terminar o curso, que deu 1,16, e depois terminar os criativos. Faz sentido, gente? Essa é bem legal também. Vocês podem usar com a lista, né, lá de prioridades das coisas que você tem para fazer. Divide elas, né, naquela tabela lá do Eisenhower. Depois faz aqui esse princípio de Pareto. É rápido e o seu dia já começa a ficar mais organizado. Outra coisa que funciona muito para produtividade é separar em blocos do tempo. Isso eu aprendi com a Sandra Félix. Que é o seguinte: reunião. Reunião, gente, acaba comigo. Se eu fizer reunião, der uma aula, fizer uma live, né, tiver falar com alguém no telefone, responder mensagem, eu já reparei que depois eu não consigo produzir os conteúdos, a estratégia que eu preciso. Os dias que eu vou criar, eu não gosto de falar com ninguém. Isso está sendo um pouco difícil, por isso que eu criei um assistente, estou contratando uma pessoa também para me ajudar. Porque o assistente, né, a Camila, por isso que é legal investir aqui nas Mulheres à Obra, ela tem o Connect Hub também, e ela deu uma aula, né, sobre como criar um assistente no ChatGPT, era uma coisa que eu já estava estudando, mas foi muito melhor ver a Camila ali já dando os exemplos. Então, já criei um assistente para Timbal, deixei de presente, e estou criando um para a Bíblia 10 e vou ensinar meus clientes a criarem, né? Porque tem perguntas que elas são sempre repetidas. Quanto é? Como é que eu faço para pagar? Enfim. Então, você pode ter um assistente no chat GPT, né, pago, para você fazer a ligação com os seus messengers, né, WhatsApp, enfim, e aí, essas perguntas frequentes, elas vão ser respondidas, né? Então, quando é o evento, como é que eu faço a inscrição? Então, eu estou investindo nessa parte para que eu não precise ficar respondendo mensagem e muitas vezes eu deixo de responder, porque se eu começar a responder mensagem, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou entregar. Então, eu estou nessa... Alguém se identifica aí? E o bloco do tempo é assim, momentos de reunião, você vai botar aquela tua energia para aquilo.
Momentos de gravar vídeo, já se arruma, já se maquia, já bota tudo que você quer, cenário, ou vai pra rua, não importa, mas é aquele dia que você vai gravar os vídeos, tá? Claro, às vezes tá rouca, ficou doente, filho doente, você remaneja, gente. O dia não é perfeito, mas tendo os blocos do tempo e bloco de tempo livre, tá? Também é importante para encaixar possíveis emergências e para você descansar mesmo também e se nutrir, né? Até criativamente, tá? Então, separar a agenda em blocos de tempo. Ana Luísa usa agenda em papel. Eu gosto de ver no Google Calendar, porque eu já marco com o meu cliente as reuniões. Eu já tenho, por exemplo, reunião A1, para mim é terça-feira, 4 horas, porque eu já vou ter uma reunião às 6h30. E antes eu estava na gestão, entrava às 6 horas, né? Então, assim, eu deixo mais para o final do dia essa reunião. E não fico mais naquela, vamos marcar um a um? Não, é terça-feira, aquele dia que eu posso, né? Porque senão eu marco terça, quarta, quinta, já teve dia de eu fazer, sei lá, 5 a 1. Falei, gente, tô maluca. Por quê? Eu deixei a pessoa mandar na minha agenda, marcar comigo, né? Eu posso tirar, sei lá, uma sexta, um dia, para eu fazer isso, se eu quiser. Mas a gente tem que ter clareza do objetivo, né? Então, assim, outra coisa mão na massa para vocês aplicarem, que vai também na lista de exercícios, que tem a ver com autoconhecimento total, com ciclo menstrual, com o ciclo da lua, com a astrologia, com tudo, gente. É você observar a sua gestão da sua energia versus a sua gestão do tempo. E aí você pode ter um diário para você observar mesmo, sabe? Eu tenho feito isso, uma análise do meu tempo para eu me autoconhecer. Como que foi minha produtividade hoje? Eu me distraí com o quê? Eu fiquei sem gás, fiquei sem energia, fiquei irritada, fiquei com sono, fluiu, foi brilhante. Como é que foi o meu dia? E a gente tentar desenhar e criar dias perfeitos, assim, sabe? Qual seria meu dia ideal e perfeito? Claro que não vai ser, mas você já sabe, eu vou escrever de manhã. Porque a gente tem mania, mulher, de achar que tempo estica e não estica. O tempo acaba e não aceita desaforo. E a gente não repõe o tempo. Por isso que as nossas decisões são importantes. O dinheiro, se você perder tudo, você recupera. Mas tempo e saúde não. Então é muito importante fazer essas escolhas e a gente reparar quando eu sou melhor fazendo coisas. Então, por exemplo, eu tenho o meu podcast que eu faço ao vivo e aí eu já fiz 9 horas da noite, mas eu vi que eu ficava cansada, ou que depois eu não dormia. Eu ficava extremamente ligada e acelerada, animada. E aí eu ia acordar cansada. Então eu passei meu podcast para a hora do almoço, sabe? A gente tem que ir reparando essas coisas e o que funciona pra gente. E é tentativa e erro. Eu no meu período menstrual não sou ninguém, eu já tô na perimenopausa, mas eu passei a sentir dor de cabeça, muita assim, de eu não conseguir abrir os olhos. Então eu já sei que naquele período eu não posso marcar coisas muito importantes, sabe? Eu tenho que me autoconhecer para isso. Claro, se eu precisar marcar, nem tudo depende, né, da gente para marcar, então eu vou me cuidar, vou me poupar para conseguir fazer aquilo da melhor maneira possível, tá? Então, quem é dono do seu próprio negócio, dependendo da natureza do negócio, consegue fazer essa gestão do tempo de acordo com os momentos do dia que você tem mais energia para colocar aquelas atividades que vão exigir de você mais energia. Marcelo, peço desculpa, tens 10 minutos. Tá bem, tô concluindo já, tá bom? E tem um estudo de caso que é da Anabela, do Nuno Mata e da Anabela Batista, que eu posso passar para vocês o PDF, acho que isso ainda não mandei para Camila, que fez um estudo que analisa gestão do tempo, estresse, performance no trabalho. Então, eles analisaram 250 profissionais em Portugal. E o que ficou comprovado? Que a gestão eficaz do tempo reduz significativamente o estresse laboral. Quanto menos estresse, mais melhoria notável no desempenho profissional.
E quanto melhor desempenho, aumento na produtividade e satisfação no trabalho. Então, isso reforça que práticas conscientes de gestão do tempo impactam positivamente, tanto no bem-estar quanto na performance, né? E eu trouxe isso para o meu método, que é o Zen Empreendedorismo, apoiando mulheres empreendedoras, que é assim, quanto mais autoconhecimento, testes de perfis, né? Por exemplo, se você tem um arquétipo junguiano da heroína lá, você provavelmente vai ter luz e sombra nisso, ou do seu método DISC, né? Eu trabalho com a Ana Paula Santos sobre isso e coloquei um exemplo, um exercício para vocês também lá no caderno de atividades, tá? A agenda Google eu ensino a usar. Quem não usa, gente, vale muito a pena porque vocês podem ter agendas diferentes, com cores diferentes, é muito visual e já marca com a outra pessoa o compromisso, já coloca o link do Zoom, as informações que você precisa. Então, isso ajuda muito na gestão do tempo. E cada vez mais ter metas claras e estratégias, né? De menos esforço para mais resultado. Esse tem que ser o nosso mantra. Não é por fazer mais e estar mais ocupada que a gente vai ser mais produtiva e vai ter mais resultado. Então, fica para vocês refletirem, tá no caderno, né? Não vai dar tempo de fazer agora. Quais são os meus maiores desperdiçadores de tempo, que a gente já falou aqui, e como posso minimizá-los? Essas perguntas têm que ser frequentes, tipo, fechou o mês, abriu o mês, um trimestre, né? Em que tarefas eu gasto tempo demais e que poderiam ser delegadas ou eliminadas, né? Que tem lá naquela tabela. Estou priorizando o que realmente tem impacto ou me perco no que é urgente, mas pouco significativo? Em que momento do dia sou mais produtiva e como posso organizar a minha rotina em torno dessas horas de pico? Qual técnica de gestão do tempo posso aplicar hoje para aumentar minha leveza e eficiência? Isso é um resumo do que a gente viu. De repente as pessoas acham complexas aquelas estruturas, e preferem ir nas perguntas, né? Então eu trouxe assim para vocês. E como sair do Cronos devorador de humanos e entrar em Kairos? Pausa, que a gente falou e fez. Respire, feche os olhos, observe seu corpo. Cronos acelera. Kairos só chega quando há espaço. Você tem que abrir espaço para o Kairos, né? Que é o tempo da alma. Presença, do que é importante para a aula. Pergunte-se o que é realmente importante agora. Kairos não vive no checklist, ele floresce na clareza do momento. E ao invés de to do, tenta ser to be. O que eu vou ser hoje? O que eu vou viver hoje? Ou nesse fim de semana, ou nas minhas férias, né? Crie espaços de férias. Feche a agenda. Intenção. Escolha uma ação com propósito. Fazer menos, mas com alma, é o caminho para o tempo sagrado. E ritualize. Use rituais leves que têm a ver com você. Eu adoro chá, tenho minha playlist para me ajudar a me concentrar. Acendo vela, respiro, né? Cada um tem que descobrir aí, de repente é pular, correr, comer pipoca, sei lá, gente, cada um vai ter o seu. Isso aqui não é o que funciona para mim, pode não funcionar para você, né? E concluindo, né? Os próximos passos para uma rotina com intenção. Fazer uma auditoria do tempo. Vocês agora têm que ligar, eu sou minha auditora. Observe como você está usando seu tempo hoje, com curiosidade, não com culpa. Eu, quando reparei que estava com um monte de projeto, falei, caraca, me empolguei, vou ter que dar conta e depois vamos recuperar isso aí. Vamos abrir espaço na agenda para as outras coisas, para o meu trabalho, por exemplo. Aplicar a matriz Eisenhower é uma boa, todos os dias. Reorganizar as prioridades diárias com base naquelas metas, naqueles sonhos, nas resoluções de ano novo, né? Parar de fazer só o que é urgente e criar o seu sistema personalizado de time blocking e respeitar, sabe? Estrutura blocos focados para trabalhar com mais presença e menos distrações e reserve um momento fixo para o seu planejamento semanal. Essa prática simples vai trazer para você clareza, leveza e equilíbrio para sua rotina. E quando der errado, gente, se dê um autoabraço, vai sem culpa, porque o processo não é linear, né? Vê o que não funcionou, faça ajustes e depois me conta. Então, a gestão do tempo não é só sobre quanto tempo você tem, mas como você se sente ao usá-lo. E a verdadeira produtividade vem quando você respeita seus ritmos e planeja com gentileza, tá? Esse é o meu convite, eu sei que não é fácil,
mas estamos todas aí com esse combinado aqui entre nós de trazermos Kairos, né, para a nossa vida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Espero que vocês tenham gostado. Essas tabelas a Camila vai mandar por e-mail. Temos 3 minutos. Alguém tem alguma questão? Por favor, ponha o ícone da mão no ar. Ninguém tem questões? Marcelo, o que eu proponho então é que as pessoas... Tu vais continuar aqui, mais um bocadinho. Uhum. As pessoas poderem então entrar em contato contigo aqui através do chat. E se quiseres partilhar o teu contacto também. Tá bem. E as tuas redes sociais para te seguirem. Tá bem, tá bem. A Ana Luísa colocou aqui, né, que ela coloca respostas automáticas, isso ajuda muito. Contratar serviço de assistente virtual, o tempo é finito, Sandra Félix falou, a vida também, né, na correria, mas... Bom, boa, pessoal. É isso, é um convite.